Oremos. Bondoso Deus, Pai de amor e de misericórdia, como o nosso coração nessa manhã, Pai, transborda de alegria pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida nesses últimos dias aqui nesse congresso. Amém. Sabemos, Senhor, que por vezes o maligno tentou interferir, mas os teus santos anjos, comissionados por ti, estavam aqui para guardar a cada um dos teus filhos. Assim como nós temos a certeza de que o Senhor guardou a nossa irmã Nádia, guardou a nossa irmã Bertolina e guardou tantos outros, Pai, que os nossos olhos não conseguiram enxergar nesse mundo espiritual as batalhas que foram traçadas. Mas temos a certeza que o Senhor esteve lutando e está lutando por nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada palavra aqui ministrada, porque temos a certeza de que o Senhor se manifestou no nosso meio e de que o Senhor tem atuado nas famílias que aqui estão nesse momento. E nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de arrependimento e de salvação para nós e para a nossa casa. Amém. Nesse momento, mais uma vez, prostrados diante da tua presença, nós te rogamos que o Senhor se faça presente em nosso meio mais uma vez. Amém. E que as palavras aqui ministradas não sejam palavras de ser humano, mas que possamos sentir o efeito da tua palavra viva e eficaz em nossas vidas. Te rogamos nesse momento da tua sabedoria, do teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, o nosso tema hoje pela manhã é terceira idade com propósito. E quando nós falamos em propósito de vida, não há como nós não lembrarmos, do verso de 1 Coríntios 10:31. Se tivéssemos as crianças aqui agora, elas iriam cantar para nós esse versículo, porque foi até um dos versos que eles ensaiaram para cantar. E o verso de 1 Coríntios 10:31, ele nos dá uma base do propósito de vida, não dos idosos, mas de todo cristão. Em 1 Coríntios 10:31 diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo. Esse é o propósito da nossa vida. Fazer tudo para a glória de Deus. Seja criança, seja mulher, seja homem, seja idoso, seja adulto. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, tanto na terceira idade ou em qualquer idade, o nosso propósito deve ser glorificar o nome de Deus por meio da nossa vida. Que Cristo habite em nós, para que Ele seja glorificado por meio de nossa vida, independente da idade. Mas hoje, de forma muito carinhosa e especial, nós vamos tratar sobre essa fase da vida que é tão especial, Porque os idosos são muito amados, porque já foram pais, agora já são avós, por vezes bisavós. Então são muitas pessoas que vieram após ele e que assim têm esse carinho e esse respeito imenso, Então é uma fase muito especial e por isso nós hoje também vamos tratar a respeito dela. E nós vamos ver basicamente a fala e o exemplo de dois personagens bíblicos
falando a respeito dessa idade, os conselhos, né, as admoestações e as palavras que são dirigidas a essa fase, que foram exemplos na vida desses dois homens. Mas se nós aqui pudéssemos listar, teríamos vários outros. Mas vamos nos atentar um pouco à fala e à vida de dois. O primeiro deles é João. E eu achei muito interessante que tem um livro, né, acredito que é do conhecimento da maioria, um livro da irmã White, que é Conselho aos Idosos, né? Aconselho todos a lerem, porque como nós estávamos comentando aqui, logo há pouco a Paty falou, né, que quem não é idoso, um dia vai ser, né? Então, nós precisamos, assim como nós nos preparamos para sermos pais, né, nós também precisamos nos preparar para entrarmos em cada fase, né, da nossa vida, glorificando o nome de Deus. Então, nós sempre aconselhamos aos jovens, leiam mensagem aos jovens, leiam tal livro, né? Por quê? Porque cada nova fase, ela vem com os seus desafios. E se o Senhor nos deixou instrução para todas elas, por que não nos prepararmos para recebê-la da melhor forma possível, né? Para que assim nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. E em um dos capítulos, né, em Conselho aos Idosos, eu achei muito interessante o tema, quando ia falar a respeito de João. O tema dizia o melhor tempo da vida de João. E só o tema em si já é sugestivo, porque muitas pessoas acham que o melhor tempo é a juventude, né? Então, quando a irmã White traz ali a experiência da vida de João, ela diz que o melhor tempo foi o quê? A sua velhice, né? Então, achei muito pertinente esse tema. E o comentário é de Atos dos Apóstolos, que estava, né, no Conselho aos Idosos, que diz assim: a história de João fornece uma vívida ilustração de como Deus pode usar obreiros idosos. Quando João foi exilado para a ilha de Patmos, havia muitos que o consideravam como tendo passado do tempo de serviço, um caniço velho e quebrado, pronto para cair a qualquer momento. Mas o Senhor achou próprio usá-lo ainda. Embora banido das cenas de seus primeiros labores, ele não cessou de dar testemunho da verdade. Mesmo em Patmos, fez amigos e conversos. E foi depois de haver João envelhecido na obra de seu Senhor, que ele recebeu do céu mais comunicações que durante todos os anos anteriores de sua vida. Em sua idade avançada, João revelou a vida de Cristo na sua vida. Viveu até chegar aos quase 100 anos e constantemente repetia a história do Salvador crucificado e ressurreto. Então, por vezes, quando a idade aproxima, as pessoas, e por vezes a própria pessoa que está ali entrando na terceira idade, ela acha que o seu tempo já passou, que ela não tem mais condições de servir na obra, porque todos nós sabemos que fisicamente, né, muita coisa muda, e começamos a pensar que talvez seja o momento de pararmos um pouco na obra, né? Deixarmos a obra, abandonarmos a obra, porque já não somos mais tão jovens, né, com tanto vigor. Mas aí a irmã White nos traz o exemplo de João, o exemplo de que como Deus pode usar de maneira tremenda um idoso que se coloca nas suas mãos.
E que da mesma forma como ele pode usar um jovem na força da sua juventude para contribuir com a obra, do mesmo modo ele pode atuar na vida de um idoso. Amém. E o exemplo é João, que quando já não sabiam mais o que fazer com ele, disse: vamos prender ele e vamos colocar numa ilha isolada. Já está idoso? O que um homem idoso, isolado numa ilha pode fazer? Né? Mas o Senhor pode fazer muito. Amém. Mesmo quando existem situações que limitam. E o Senhor usou João. Nós sabemos que as maiores revelações que João recebeu não foi no auge da sua juventude. Não foi enquanto ele era livre para ir e vir e pregar. O Senhor trouxe as mais preciosas revelações a João quando ele era um idoso e um prisioneiro. E nenhuma dessas coisas impediu João do seu propósito. E qual era o propósito? Glorificar Deus na sua vida. Então não há recursos que limitem, não há idade que limitem, quando o nosso propósito de vida é glorificar a Deus, independente da circunstância, independente da idade. E um exemplo é João, que aqui na parte amarela fala, né, que mesmo em idade avançada, João revelou a vida de Cristo na sua própria vida. E João fez novos amigos e conversos, mesmo estando em idade avançada e mesmo estando preso, né? Quando todos já achavam que ele era um caniço velho, quebrado, não ia servir mais para nada. O Senhor então usou ele como nunca antes, né? E ainda a irmã White fala que os obreiros idosos, eles não estão dispensados do serviço, porque às vezes o próprio idoso, ele acha: não, eu já cheguei na minha idade, então eu vou me aposentar do serviço, né, da causa de Deus. Mas nós vamos ver o que ela fala a respeito. E o texto diz que: espero que nenhum dos que estiveram empenhados há muito tempo na obra pense que, por estar ficando velho, está incapacitado para o serviço. Que obreiro idoso algum, embora já esteja velho e grisalho, pense que está dispensado do serviço. Seja o trabalho levado com simplicidade. Seguramente temos o Senhor em quem podemos confiar. Deus convida seus servos idosos para atuarem como conselheiros, que ensinem os jovens o que fazer em casos de emergência. Os obreiros idosos devem dar, como fez João, um testemunho vivo de experiência verdadeira. Amém. Existe uma coisa, meus queridos, que por mais que um jovem seja sábio, ele não tem experiência. E isso é um dom do céu. Ari? Então, Priscila, isso que eu vou dar é um recado para a igreja. A gente sabe que os idosos têm seu potencial, mas muitas vezes nós limitamos os lugares deles. Abrimos espaço para os que estão aí na meia-idade, na juventude, e muitas vezes privamos o jovem de estar aí na vida. Eu ainda não vi nenhum idoso aí na frente. Então seria bom a gente rever essa questão e abrir mais espaço às pessoas de terceira idade, porque eles têm muita experiência. Sim, e é isso justamente que a mensagem vem trazendo, né? A mensagem vem trazendo para os idosos ânimo de que eles podem sim contribuir para a obra, que a experiência que eles têm pode sim contribuir para essa obra, e para que nós, o que somos mais jovens, possamos também compreender, né, a dádiva que há na experiência e na sabedoria de muitos desses obreiros que já se afastaram um pouco da obra devido à idade, mas o Senhor não os dispensa. Eles são
tão úteis e tão necessários, como também os jovens, né? Irmã, Amém. fui chamado para fazer um trabalho na Mato Grosso, né? Em Chapada dos Guimarães, né? E em determinado momento eu estive assumindo algumas clínicas dependentes químicas, né? E lá me disseram que tinha um obreiro naquela cidade e ele era muito trabalhador, né? E aí eu não perguntei o nome nesse momento, né? E aí pela manhã eu fui ao supermercado organizar algumas coisas para a gente para esse dia e encontrei um senhor de muleta, né? Muleta, e aí nos cumprimentamos, a graça e paz e tal, e nesse momento procurei o nome dele e tal, se ele era da igreja e tal, se era da igreja e tal, e ele me disse o nome dele é Eliassi, né? Bom, cumprimentamos, irmão, depois ele me disse, se você quiser pode me visitar na minha casa, ele mora em tal lugar assim e tal. E aí eu voltei, 2 dias depois eu procurei assim, vocês me disseram que tinha um grande obreiro aqui, e eu estou precisando da ajuda dele para a gente fazer. Aí o rapaz disse assim, rapaz, o grande obreiro que tem aqui se chama irmão Eliassi. Eu disse, qual a idade desse homem? Entendeu? Aí os irmãos disseram assim, rapaz, ele é jovem. Ele é jovem, muito jovem. Eu digo, eu quero ir da casa desse homem. Eu disse, não vai me dizer que é o homem do comércio que a gente se encontrou. Chegamos lá, esse irmão, ele é assim, ele tem 8,7. E se você chegar em Chapada dos Guimarães e perguntar assim, na hora que você entrar, descer na rodoviária, você pode perguntar aonde mora o irmão Eliassi. Todo mundo vai dizer aonde mora o obreiro de Deus. Amém. Amém. Vindo testemunho, né? Não desanimem diante de dificuldades. Não se contentem com entregarem-se a uma vida ociosa, sem estudar e sem progredir. Examinem diligentemente a palavra de Deus. Nunca se obriguem a forçar a memória a fim de relatar alguma experiência do passado. O que significa isso hoje para vocês e para nós também, para os outros? Embora carenciem tudo que há de bom em sua experiência passada, precisam de uma experiência nova, mais brilhante ao prosseguirem. Não se jactem pelo que fizeram no passado, mas mostrem o que são capazes agora. Provem a promessa de Deus de que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Amém. Não entendi? Amém. Só por nome de Jesus Cristo, para Ah. a gente poder anunciar o Evangelho. Amém. Então, nós precisamos também entender que, como nós lemos no texto passado, que a idade não nos dispensa do serviço, também não nos dispensa de termos uma experiência diária e viva com o Senhor. Por mais que a sua experiência passada ela sirva para orientar, aconselhar os mais jovens, o idoso não tem que se limitar ao que ele viveu de experiência no passado. Ele precisa a cada dia renovar as suas experiências espirituais com o Senhor. E como que isso acontece? Não desanimando diante da dificuldade. Não se contentando com uma vida ociosa, sem estudar, sem examinar a palavra de Deus, sem prosseguir no conhecimento e em conhecer ao Senhor. Examinem com diligência a Bíblia na velhice, na terceira idade, tanto quanto era necessário que isso fosse feito na sua juventude. Em nenhum momento nós estamos seguros se não estivermos alicerçados
na palavra. É importante isso aí, mano. Porque tem um senhor lá na igreja, lá na cidade que mora, que ele conta feitos passados que é válido, serve como experiência, mas ele está do lado do passado. No atual presente, é uma pessoa que totalmente estagnada, não faz mais nada e tem vigor para fazer, mas fica vivendo aquilo que já passou. Eu acho que é importante esse texto realmente para poder deixar claro que o que passou serve como experiência para ser contada, mas que o vigor deve ser cultivado. Renovado. Precisa ter uma nova experiência. Sim, uma nova experiência a cada dia. Uma coisa que acontece muito conosco, né? É que a gente tem aquela obrigação de criar os filhos e tal, e tudo. E a gente prioriza e tudo. Quando a gente chega na fase idosa, eu falo porque eu fui criada por uma pessoa idosa, criada pela minha avó. E chega um período que todos vão embora da casa. Meus filhos casam, todos vão embora. Às vezes o avô, você pega com o netinho e não quer entregar mais para os filhos, como no meu caso. Então, ela começou a se sentir triste, né? Se sentir vazia, porque a casa era muito cheia e ela orava assim pela família, né? E agora ela viu a casa vazia. Até os netos cresceram e se casaram e foram embora. E daí, o que acontece? Eu sempre conversava com a minha avó. Eu falava assim, vó, continua orando, porque esse é o seu dom. O dom da minha avó era a oração. Aí eu começava a contar as bênçãos para ela, para que ela se lembrasse dessas bênçãos. E uma das bênçãos é que ela tinha, né, que ela já faleceu, ela tinha um sítio, e esse sítio, a barragem fica aqui, o sítio fica aqui. É tanto que a irrigação do sítio é por gravidade, né? Não tem bomba, nada, é gratuito. E daí, aconteceu que a primeira vez em muitos anos teve que se abrir as comportas da barragem por causa do grande volume de água, uma chuva assim que nunca teve antes. E daí eu pensei, nossa, vai alagar tudo, vai até o teto da casa que tem lá no sítio. E por incrível que pareça, minha avó ela sempre orava no sítio, ela orava por cada planta no sítio dela. E minha avó já tinha, eu não sei se ela já tinha morrido, não, ela não tinha morrido ainda, mas ela estava bem doente na época. A água, ela alagou as roças, todos os sítios ao redor. E eu da minha avó ficou uma ilha assim, seca. Nada, a água não entrou no sítio da minha avó. Então, eu fiquei assim, gente, a roça da minha avó é a primeira, fica embaixo, praticamente de frente à barragem. E todas foram alagadas, e não é um lugar alto, é baixo. E eu fiquei assim, indignada, porque o meu primo, né, conseguiu ir de barco e foi e falou, aqui tá seco. E viu, porque a gente ficou preocupado com um burrinho que tinha lá, e puxa carroça, e a gente ficou preocupado, o burrinho veio morrer afogado. E quando chegou lá, tinha 2 cães também, e lá estavam os bichinhos, falando, não, levou comida pro bichinho. Então assim, a minha avó sempre foi uma mulher de oração. A minha mãe era esquizofrênica, e infelizmente, o inimigo usava minha mãe muito. Eu sabia quando minha mãe estava com surto psicótico, eu sabia quando minha mãe estava possessa. E eu lembro que minha avó orava várias madrugadas. Ela era bem difícil de dormir, ela ficava vigiando todo mundo dentro de casa. E ela orava assim de madrugada e ela chegava a ver os demônios saírem da casa. Ela chegava a ver. Ela falava, ela contava pra mim, minha neta, eu vi, e ele falou que não suportava as minhas orações, que ia embora daquela casa, não aguentava. E eu criança, eu via o anjo de Deus protegendo a minha avó. A gente ia pro rio, tinha uma pedra alta assim, que a gente tinha que descer, tipo uma ladeira, mas tinha uma pedra alta, minha avó desequilibrou, eu vi minha avó sendo puxada para trás. Então eu sempre vi o poder das orações da minha avó. Às vezes a gente acha que é inútil, até uma pessoa mais jovem que acha inútil, mas suas orações são tão poderosas, nossas orações são tão poderosas, se a gente pudesse utilizar, né, os nossos dons. A gente acha que só porque eu só oro, eu não canto, eu não faço outras coisas. Às vezes eu canto, é como o irmão falou, às vezes a gente pode ter o dom do Espírito, mas não tem os frutos
possamos se encher de Deus, que nós possamos se sentir útil para Deus. Tudo que a gente faz, até o pedreiro, qualquer coisa que a gente faz, que seja para a honra e glória de Deus. Amém. E é por isso que a advertência aqui fala, né? Que não é só para vocês, para os idosos, mas também para os outros. Porque, por vezes, nós somos avançados em idade, não na idade com relação física, aos anos de vida biológica, mas nós somos avançados em idade na fé, né? Alguns já têm muitos anos na fé. E por vezes nós chegamos nesse estágio em que nós estagnamos na vida espiritual e vivemos do passado. Vivemos das experiências que nós já tivemos na nossa vida cristã. É como o irmão falou, não é que elas não importam, elas são válidas. Elas serviram de base para a experiência, a sabedoria e quem nós somos hoje. Mas nós não podemos viver estagnados espiritualmente, ociosos. Então, isso não é um conselho apenas para quem está na terceira idade biológica, né? Que não deve estacionar. Mas para nós também, que apesar de biologicamente sermos novos, mas já estamos em idade avançada na fé. Precisamos progredir espiritualmente à medida que os anos passam e não regredir. Assim também como os que estão em idade, na terceira idade biológica, precisam avançar espiritualmente à medida que os anos passam e não regredir, porque talvez a sua força física e sua força mental, a sua memória, a sua capacidade de concentração talvez já não é a mesma, mas isso não deve ser motivo para regredirmos, como Marisa bem aqui citou. A oração é uma chave que todos nós temos acesso, né? Talvez a nossa visão, a nossa memória já esteja um pouco gasta, um pouco limitada, mas nada disso deve ser motivo para vivermos uma vida ociosa espiritualmente. Precisamos examinar, progredir espiritualmente. Amém. Essa vida, ela traz a nós, se souber aproveitar, quando nós já estamos chegando aí na terceira idade. Eu estava recentemente em Rio Grande do Sul, justamente quando aconteceu o que aconteceu lá, né? E as visitas e esse caso eu fui lá na terra para me ver. Morava um casal de irmãos num sítio e para atravessar, para precisaria pegar a canoa. E no dia da chuva, dia 1º de maio do ano passado, havia esse casal de velhos, né? Os filhos vinham com frequência, inclusive um dos filhos é um dos comandantes do bombeiro do Rio Grande do Sul. E quando a chuva começou bem forte, a mãe dele, de 92 anos, ligou para ele e disse: meu filho, vem aqui que a água está subindo. Ela disse: mãe, há muitas ocorrências, mãe. Há muitas ocorrências, mãe, eu estou vindo aguentar, mas eu vou ligar um bombeiro aí da cidade de vocês para fazer, filho. Ele ligou. Aí a resposta que ele recebeu, ele disse: olha, o rio lá, eu não tenho mais como atravessar. A correnteza está tão forte que era colocar em risco uma equipe. E outra, carro também não. Ele disse: tá bom. E ele se lembrou do vizinho. O vizinho morava na margem, acima do rio. Ligou para o vizinho disse: amigo, ajuda meus pais com isso, sabe? Meu pai é cadeirante, minha mãe já está avançada em idade. E ele disse: olha, eu não posso fazer nada, porque o rio realmente está muito alto. Todas as estradas aqui estão super lotadas de água, está tudo terreno. Nisso, a senhora liga para ele de novo: meu filho, conseguiu alguma equipe para vir aqui? Ele disse: não, né? Sério. Aí ela disse: eu já falei com um que resolve todas as coisas. Quem foi, mãe, que só falou?
Ah, meu filho, esse pode todas as coisas. Tá bom? E desligou o telefone, a situação. Às 5 horas da manhã, a mãe liga para o filho e disse: e aí, meu filho, está tudo bem aí? Resolveu todas as coisas? Disse: mãe, eu quero saber como é que está a senhora. Sabe, meu filho, estou aqui do outro lado do rio. Mãe, como a senhora passou? Meu filho, tu não mandou aqueles homens fortes me pegaram no colo, eu e teu pai, e atravessamos o rio. E outra, eles voltaram para pegar o nosso cachorro e o nosso cavalo. Amém. Irmãos, esse testemunho que estou falando aqui está no YouTube. Você pode ver. Quem foi que fez isso? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus, com uma pessoa que talvez a gente olhe na igreja, né? E aí você pode ter outras experiências, né? Então, assim, a pessoa da cidade, eu acho que eu sempre falo isso, aonde eu faço, aonde eu visito. Às vezes a gente está deixando muito de lado as criancinhas, que podem ser a mensagem de amanhã, e nós estamos relaxando a experiência dos velhos, dos idosos, que foram baluartes, lutadores, são homens de oração, mulheres de oração, e a gente podendo estar presente com eles. Eu louvo a Deus quando eu chego numa determinada cidade, num determinado lugar, eu encontro um idoso, somente que ele é homem de Deus, eu me apego a ele, para que a gente possa continuar orando. Amém. Tenho 62 anos, aí como eu tive a possibilidade de realizar terapia, mas a gente sempre aproveitava das oportunidades rapidamente. Mas quando a gente levanta de manhã, já eu e minha esposa, todos os dias, nós oramos a Deus para que nos guie, porque todos os dias nós saímos. E aconteceu um fato muito importante nessa experiência da vinda para aqui, na quinta-feira, que a gente vinha, a pista estava bem, às vezes passava na permissão e paramos na frente, no fundo de um rio, na caída. E não tinha ninguém atrás, porque estava vazio. Mas daqui a pouco a fila dos carros começou a diminuir. E foi parando. Eu atrás a gente tinha que parar, né? Porque a fila era grande, não dava para ficar. Cortando um carrinho assim, do nada a gente estava vindo da paz e a gente vinha com conversa e a gente estava muito preocupado com a festa. Aí de repente começou a chegar os carros de trás, ele cortando o meu. E só que nesse meio tempo veio um guincho vermelho, bem pesado mesmo, grande. E ele desceu a ladeira e quando a gente foi freando aqui, no carro lá, ele veio em alta velocidade e veio para pegar a gente e pensar com outra carreira. E aí a gente só ouviu o freio. E minha esposa assim, né? Que é isso e tal, quando a gente olhou, era um bicho que vinha para pegar a gente, ela vinha freando, e chegou bem de junto do carro, ele veio trepidando, ele começou a trepidar quando chegou perto. E de repente aquele carro, aquele bicho, ele deu uma trepidação e chegou pertinho do gol, foi jogado para o outro lado da pista, e não vinha carro de lá para cá. E ele estacionou por lá, estacionou o carro lá sem pegar ninguém. Glórias a Deus. Se não fosse o poder de Deus, a gente não estaria aqui hoje, porque ia amassar a gente. É o livramento de Deus. Então, isso mostra que quando a gente busca a Deus, em nossas cidades, né, Deus está ouvindo e Ele vai proteger. Porque Ele diz: tudo que pedir, se tiver em mim que pedir, eu farei. Amém. Amém. Nessas horas a gente vê o poder de Deus. É verdade. É verdade. E quando os irmãos falavam, eu lembrei de Abraão, porque quando nós lemos a respeito da história de Abraão, nós entendemos que a maior prova de fé que Abraão precisou enfrentar, ele enfrentou em que fase da sua vida? Terceira Terceira idade. Porque a experiência de fé de Abraão, todas as experiências que ele teve com Deus,
serviram de base, não para que ele se acomodasse na vida espiritual, não para que ele não progredisse, mas para que ele pudesse viver novas experiências. E a maior prova que o Senhor pediu dele não foi na força da sua juventude, mas foi na experiência dos seus anos. Então, que independente da idade que temos, possamos progredir espiritualmente, para que, entrando na terceira idade ou não, nós não possamos viver de experiências passadas, não possamos viver de espiritualidades passadas, mas que nós possamos progredir a cada dia, para que, assim como no exemplo de Abraão, ainda que venham maiores provas, mesmo na terceira idade, possamos sair vitoriosos. Amém? O segundo personagem que nós vamos falar a respeito é Davi. E a vida de Davi, ela traz inúmeras experiências, mas eu gostaria que nós falássemos hoje especificamente a respeito de uma oração que Davi fez. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 71, para que nós pudéssemos ler esses 3 versos e nós entendermos um pouco dessa oração que Davi sentiu a necessidade de fazer. Davi, quando ele fez essa oração, ele ainda não era completamente, digamos assim, um idoso, mas ele sentia que essa fase da vida estava chegando. E quando Davi olhava a vida dos outros idosos, dos outros reis que haviam chegado na velhice, ele se angustiava por causa de alguns comportamentos que ele começou a perceber que eram um certo padrão na vida dos idosos. E ele começou a se angustiar e a suplicar ao Senhor. E no Salmo 71, nós vamos ler o verso 9, o verso 17 e o 18. Davi, com angústia de alma, ele diz ao Senhor, verso 9: não me lances fora no tempo da velhice, não me abandones quando desfalecer a minha força. 17. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude, e até agora eu declarei as tuas maravilhosas obras. Agora também, quando eu estou velho e grisalho, ó Deus, não me abandones, até que eu tenha mostrado a tua força a essa geração, e o teu poder a cada um que vier. Amém? Amém. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a oração de cada pessoa que está entrando na terceira idade ou que já está nela. Senhor, não me abandone até que eu tenha mostrado a tua força a essa geração, até que eu tenha mostrado o teu poder a cada um que viver, até que a tua glória seja vista em meu viver. Amém. Nós começamos essa mensagem falando que o maior propósito da terceira idade, ou de qualquer idade, é glorificar a Deus. E Davi se preocupava porque ele via que a maioria dos idosos que cercavam ele não glorificavam a Deus, porque eles tinham alguns comportamentos padrões que faziam com que os inimigos ridicularizassem o nome de Deus. E nós vamos agora nos atentar a alguns conselhos que são dados com base nesse texto que Davi escreveu. E a respeito disso, a irmã White diz que Davi, ele sentia a necessidade de guardar-se contra os males que acompanhavam a velhice. Todos nós sabemos que existem males que acompanham a infância, não é? Existem algumas coisas que os pais especificamente são orientados, porque há males que permeiam ali a infância. Há males que eles acometem principalmente a juventude. E também há males que acompanham a velhice.
E todos nós, independente da idade, precisamos entender quais são, para nos guardarmos desses males. E para esse caso, eles já assombram a nossa vida, buscarmos ao Senhor, para que eles sejam repelidos e lançados fora pelo poder do sangue do nosso Senhor. Amém. Então, Davi, ele viu que a maioria das pessoas idosas que rodeavam não eram felizes. E que os traços lamentáveis de caráter, eles aumentavam, especialmente com a idade. Se as pessoas eram naturalmente mesquinhas e cobiçosas, isso se acentuava desagradavelmente em sua velhice. Se eram ciumentas, irritáveis, impacientes, tornavam-se mais ainda quando idosos. Davi observava que, se bem que a vida de alguns houvesse sido justa enquanto se achavam no vigor dos anos, eles pareceram perder o domínio de si mesmos ao sobrevir-lhes a velhice. Satanás penetrou-lhes no espírito e os dirigiu, tornando-os desassossegados e descontentes. Esse é um dos pontos em que nós precisamos tratar. Nós precisamos fazer o que nós lemos no slide anterior, de que renovar essa nossa experiência dia a dia com o Senhor, não nos acomodarmos nessa vida espiritual, progredirmos. Por quê? Porque aqueles maus traços de caráter que lutamos por muito tempo na nossa vida, eles vão ter uma propensão de se tornarem mais fortes, mais firmes com o decorrer dos anos. E nós, como Davi, precisamos nos guardar também contra os males que cercam a velhice. Se somos impacientes, se somos irritadiços, temos que cuidar, porque na velhice os nossos maus traços, eles são acentuados, eles são firmados, aumentados. Por isso precisamos com urgência da graça do Senhor em nossa vida, para nos transformar, para que os maus traços de caráter sejam banidos da nossa vida. E por isso que Davi, ele estava tão angustiado, ele estava com um pesar de alma, porque ele via que ele ainda necessitava da graça de Deus, e ele não queria tornar-se como muitos dos idosos e dos reis idosos que o cercavam. Ele não queria que os inimigos da verdade, que os inimigos de Deus blasfemassem do nome de Deus por causa do seu desassossego de alma ou do seu descontentamento, da sua infelicidade. Ele queria mostrar que a mesma alegria que ele tinha em servir ao Senhor, ele permanecia com ela até o último dia de sua vida. Amém. Amém. Priscila, só voltando aí, uma coisa que fica muito forte, na terceira idade, quando se tem essa inclinação para o ciúme, é aquela coisa do você querer que todos vivam em função de você. Porque o ciumento na cabeça dele é mais ou menos assim. Ele não quer que alguém que você ame dê amor para o outro, porque ele acha que vai faltar para ele, né? Então o ciumento, ele tem isso de querer, é aquela coisa do ciúme atrelado ao egoísmo, querer atenção para si, né? Então na terceira idade, de fato, isso fica muito forte, né? Sua mãe está quase entrando, a gente tem a sua avó, né? Então aquela coisa do querer sempre chamar para si, que viva para si, em função de si, né? E aí tem sempre aquela coisa de dizer, mas... E aí às vezes, né, começa a falar o que já fez, que foi muito, então agora acha que você tem que viver para si. Então, de fato, essa questão do ciúme, ela traz esses contratempos dentro da família. E na terceira idade, de fato, você vê isso muito mais forte. Porque
nós devemos entender o quê? Que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos, pertencem ao Senhor. E eles são criados para também fazer as suas famílias e ter sua vida. Só que eu não estou falando aqui que ninguém deve cuidar dos seus pais, dos seus avós. Isso aí, eu creio que aqui ninguém tem dúvida com relação a isso. Mas a gente fala com relação a essas características aí ficarem tão fortes a ponto de sufocar, né, a vida do outro, ou achar que o outro não tem vida própria, de maneira que tem que viver agora só em função dele. Isso é com o ciúme, né, com a avareza, todos os maus traços de caráter, se não forem bem trabalhados aos pés da cruz, para que o Senhor quebre e lave, eles vão se acentuar na velhice. Irmão Naldo. Vamos levar o microfone para eles, porque na hora que for assistir o vídeo, o pessoal não ouve. Os comentários são tão bons. Irmão Naldo. Minha mãe. Irmão Naldo já tem um microfone. Minha mãe, ela tem cerca de 75 anos. E ela, assim, era uma pessoa, temperamento bem difícil. E agora, quando a gente vai lá visitar, assim, é impressionante. É impressionante quando a gente chega lá, que aqueles temperamentos dela, aquelas características do mais, não é? Elas estão muito afloradas, muito. E, tipo assim, eu vendo esse texto aí, eu fiquei olhando para mim, porque eu luto com essas características dela, porque eu recebi hereditariamente e cultivado durante 20 anos. Então, eu tenho lutado com isso. E olhando assim, os rapazes, eu vou ficar um velho rabugento. Aí eu digo, meu Deus, me ajuda. E agora, vendo esse texto aí, eu vou intensificar mais as orações. Sim, e aí nós entendemos o comentário da irmã Pati, né? Quem não é idoso vai se tornar um. E tem que se preparar para isso. Precisamos nos preparar, como eu falei no início, assim como a gente se prepara para um filho, assim como a gente quer preparar os nossos filhos para serem jovens, nós precisamos também nos preparar para os males, para combater, né, pela força do Senhor, os males que acompanham a velhice. Eu achei interessante o que ele lembrou, porque eu passei pela mesma coisa. Eu era solteira ainda, conversando com uma amiga, e eu parei assim, teve um dia que eu parei, eu sempre gostei de conversar sobre coisas mais profundas e tal, né, abstratas, não ficar só naquela de falar da vida alheia e fazer plano pro fim de semana. Aí assim, Jalene, tu tá vendo a tua mãe? Tu tá vendo a mãe de fulano, e a gente começou a observar, porque ela estava falando da mãe dela, reclamando alguma coisa, e eu disse, olha, você já reparou que a gente não conhece uma idosa que não seja reclamona e que faz chantagem emocional? A gente não conhecia nenhuma. Talvez na época minha mãe escapasse, mas hoje não mais tanto. Então assim, e eu fiquei pensando assim, sabe o que isso significa? Se a gente não conhece nenhuma, então é 100% da estatística. Tu é mulher, tu vai ser mãe, pois é. Olha o teu destino aí e o meu. E a gente começou, eu era solteira ainda, a gente começou a prestar atenção nisso. E assim, foi até bom ele lembrar e ver esse texto aí. Por quê? Porque se você não cuidar, a gente vai ficar assim, velho e rabugento, né? E é uma coisa muito... Isso de que os defeitos se intensificam é uma realidade tremenda. E na juventude a gente tem o defeito e a gente disfarça. O idoso ele não consegue disfarçar mais. Eu vi a minha bisavó, a gente notava os disfarces dela. Não tem como esconder mais. Então, ou você muda pela graça de Deus, enquanto ainda há tempo, ou você vai piorar. É um fato, vai piorar, vai se acentuar. Então, cuidar em desenvolver coisas boas para que se acentue o bom. Sim. E é por isso a importância de como nós lemos, de não estagnarmos na nossa vida espiritual, na nossa experiência com o Senhor. Porque se já estamos às portas da terceira idade, ou estamos nos preparando para esse momento, precisamos buscar a graça do Senhor.
E se já estamos nessa terceira idade, e ao ler os textos percebemos que existem traços em nós, maus traços que foram acentuados pela graça do Senhor, eles também podem ser removidos por essa experiência pessoal e diária com o Senhor. Né? Cientificamente, quando vai se passando a nossa idade, algumas partes do nosso cérebro eles têm alguns danos. E uma parte que tem mais danos é a parte da moralidade, a parte da sua moral. Por isso que eu escutava assim, pessoas que nunca xingou um palavrão na vida, chega na fase, né, idosa e começa a falar palavras assim, sabe, xingamentos, coisas que ela não falava, ela batia na boca do filho quando era pequeno para não xingar e depois da fase da idade passa a xingar. Então assim, a serva do Senhor, ela fala muito sobre essa questão, né? Um dos livros que eu li foi Mente, Caráter e Personalidade 2, no capítulo 83, que fala sobre geriatria. E lá fala muito sobre isso. Aí eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu já tinha estudado cientificamente. E Deus é tão maravilhoso que Ele mostrou para ela coisas que a ciência, né, hoje está confirmando. Então, realmente, quando a gente chega a uma certa idade, a nossa parte do cérebro que é relacionada à moral, ela é um pouco danificada. Então, somente o poder maravilhoso de Deus e a lei de saúde, quando a gente, né, obedece também, né, a gente tem muito benefício. Essa área do cérebro não é tão afetada quando a gente tem uma vida saudável. Então, é muito importante para nós como adultos também ter essa consciência para com os nossos idosos. Porque Alzheimer, mal de Parkinson, essas doenças, né, elas são cometidas muito na terceira idade. E quando a pessoa está com Alzheimer ou Parkinson, por exemplo, ela perde quase totalmente a moralidade, né, faz coisas assim, né. Então, existe essa questão. Essa palestra não é somente para os idosos, é muito importante para nós que já temos, né, parentes idosos, mães, pais idosos, para que a gente possa lidar com essa situação e entender, porque às vezes a gente não entende e acaba repreendendo, né? A gente tem que ter muita calma e muita oração. Isso, bem isso que eu ia falar, no sentido de que conhecendo, se nós lidamos com idosos e conhecendo tudo isso, isso deve servir para que o nosso coração seja movido de compaixão, né, por alguém que já está numa certa idade e que, como consequência, né, de talvez uma busca passada que não foi tão eficiente, isso se acentuou. Então, nós precisamos olhar com um olhar de compaixão, de misericórdia, não com um olhar de condenação, né? Isso deve servir, se você, como o irmão Naldo e a irmã Miris comentou, né, que olha para a mãe, né, e aí isso deve servir como combustível para buscarmos mais, para que quando chegarmos naquela idade, não sejamos semelhantes, entendemos o quanto a gente precisa buscar ao Senhor por essa transformação, mas também estudarmos para que o nosso coração seja comovido de compaixão, de misericórdia, né, por alguém que, se já tinha um traço forte, mal na sua juventude, saber que agora ele está numa intensidade maior, né? Deixa só eu ler essa parte aqui, para eu poder passar para outro slide. Davi, ele afligia-se ao ver que reis e nobres que pareciam ter o temor de Deus, que é bem o que a irmã Marisa falou, né? Que pareciam ter o temor de Deus diante de si, enquanto se achavam no vigor da sua varonilidade, tornavam-se ciumentos de seus melhores amigos e parentes, quando de idade. Temiam continuamente que houvesse motivos egoístas nas manifestações de interesse dos amigos para com eles. Davam ouvidos às sugestões e conselhos enganosos de estranhos,
com relação àqueles em quem deviam confiar. Seus não refreados ciúmes inflamavam-se por vezes, porque nem todos concordavam com o seu juízo falível. Terrível era a sua cobiça. Pensavam muitas vezes que os próprios filhos e parentes desejavam que eles morressem, a fim de tomar-lhes o lugar e possuir-lhes as riquezas. Esses são alguns dos males que por vezes nós olhamos para alguns idosos e nós vemos como padrão. O idoso, ele agora, o egoísmo fica mais acentuado, né? E ele passa a achar que os filhos estão contra ele. Os filhos estão lutando por ele. E ele entende que estão lutando contra ele, né? Então, se acentua, se inflama, né? Esses maus traços que não foram trabalhados antes, né? Então, nós precisamos... como no texto, o primeiro texto que a gente viu, né, a respeito de Davi, nós precisamos temer os males que acompanham a velhice e temer de que forma, nos lançando aos pés do único que pode mudar esse percurso, não é? Ou para não adentrarmos nele, ou se já estivermos, para que possamos retroceder do mal e nos enveredarmos pelo caminho do bem. Pode passar? Vai levar um microfone. Rapidinho. O que a gente não pode esquecer, a irmã White, ela disse que o mandamento de honrar pai e mãe, ele é para toda a vida, não tem idade, até a velhice nós temos esse mandamento. E eu sei, na vivência, no dia a dia, é isso aí. Eu leio esses textos e eu vejo minha mãe. Minha mãe já tem 83 anos de idade. E às vezes eu fico dizendo, meu Deus, minha mãe está sendo um teste para a minha salvação, porque conviver com ela é muito difícil. Eu vou na casa do meu irmão chorando, ai meu Deus, me ajude. Mas assim, resumindo tudo, quando você olha de uma forma geral e se coloca no lugar deles, querem atenção, carinho, e que você pare para conversar com eles. Eles têm essa necessidade de se sentir amado. E ainda que você dê sua vida, eles ainda vão achar que você está contra eles. Então, isso é um teste para a gente, que ainda não chegou lá. Paciência e amor. É porque honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, enquanto eles trabalham para lhe sustentar, enquanto eles fazem a comida para você comer, é fácil. Difícil é honrar pai e mãe quando eles se comportam de forma que lhe atinge, né? Então, é por isso que o mandamento não é honrar pai e mãe. Então, é por isso que o mandamento honrar pai e mãe é enquanto eles viverem. Porque vai chegar um momento em que vai ser mais difícil honrá-lo, amá-lo, né? Então, enquanto eles estão ali trabalhando por você, fazendo por você, é mais fácil. Mas quando eles chegarem numa fase em que, por mais que você entregue a própria vida, é pouco, e você entregou ainda, como que eu diria, você ainda fez contra ele, não foi a favor. Então, nesse momento aqui, a nossa honra, né, com relação aos nossos pais é provada, o nosso respeito por eles. Só um instante, irmão. Eu gostaria de informar para vocês que nós começamos um pouquinho mais tarde, né? E nós já estamos com o horário um pouco avançado. Mas como hoje é o último dia, se vocês quiserem, né, a gente estende mais, tá? Mas eu estou falando
depois, assim, no finalzinho, não ficarem apressando, porque eu ainda, acho que eu tenho ainda uns 4 slides, ou 5 para ler. Sem comentários, prossiga. Pronto. Então, vamos. Quem falou? É porque está sem microfone, não, só tem. Nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que às vezes é porque eles são enjoados e nem sempre, às vezes nós filhos, temos que acarretar muito dos nossos problemas aos nossos pais. Eu vejo pessoas aí, famílias, que os pais é o empregado, é o patrão, é o provedor de tudo. Aí quando o filho está no patamar da vida, arruma um filho, bota nas costas do pai. Aí ele sai para trabalhar, vai para cuidar da vida, aí vai fazer a vida dele, o pai fica se acabando com o neto, se acabando com o neto, as bocas, sofre horrores na vida do neto. E quando os pais chegam, eles não dão valor o que o avô faz para os seus filhos. Exatamente. E isso causa um trauma tão grande que dá para perceber, é muito visível isso em muitos lares, as pessoas sofrendo amargamente, servem de escravos dos filhos. Isso Deus está. Eu tenho certeza que Deus fica indignado com isso. Sim, irmão, é quebra do mandamento. Sim, é quebra do mandamento, né? Em nenhum momento da vida nós estamos desobrigados, né, de honrarmos e cuidarmos dos nossos pais. Apesar de nós todos termos consciência de que nós formamos famílias e precisamos cuidar dessa família, mas nós não somos desobrigados de honrar os nossos pais. O exemplo de Davi, né, que planejava com antecedência. Em determinado momento, quando nós lemos a história de Davi, nós percebemos que já buscar ao Senhor sabedoria para lidar com essa fase da vida, quando Davi ficou velho, o que ele fez? Ele reuniu todos os líderes e príncipes de Israel para dar instruções com relação ao quê? A construção do templo. Ele deixou tudo muito bem organizado, planejado, reuniu todos e assim instruiu a todos. Davi se preparou para depor alguns fardos, né, que pertenciam ao seu legado e às suas responsabilidades enquanto rei. Essa é a palavra. Então, Davi, ele tinha algumas responsabilidades ali enquanto governava, e ele conseguiu entender isso, que ele precisava tomar algumas atitudes para se precaver contra futuros problemas, quando ele já estivesse numa idade em que talvez aqueles males que nós lemos anteriormente pudessem assim ter vez, né, na sua vida. Então, o que Davi faz? Reúne todos os líderes, reúne os príncipes de Israel, passa todas as instruções com relação ao templo e ainda faz mais. Davi espera até a sua morte para que Salomão seja assim, assuma o trono, como os demais reis, porque os reis faziam o quê? Quando um rei morria, o filho assumia. Davi fez o quê? Fez diferente, orientado pelo Senhor. Antes mesmo dele chegar ao último dia de vida, ele instruiu Salomão e o nomeou como seu substituto, passando assim, né, para nós o exemplo de que ele planejava com antecedência para que quando fosse nos momentos críticos, tudo já estivesse ajustado. E o comentário diz que, arrumando os seus negócios, Davi deu um bom exemplo para todos os que estão avançando em idade. Liquidar seus problemas enquanto forem capazes de fazê-lo, para que, quando se aproximarem da morte e suas faculdades mentais enfraquecerem, coisa mundana alguma desvie sua mente de Deus. Os idosos abreviam os próprios dias, com o tomarem sobre si cuidados que pertencem a seus filhos. Os que têm filhos em cuja honestidade
e judicioso governo têm motivos para confiar, devem permitir que eles os tornem felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Por vezes, há idosos que têm negócios, têm algumas questões, principalmente quando se trata de quesito financeiro. E, por vezes, os idosos se prendem em situações em que eles já poderiam ter passado para um filho de confiança, para que esse filho levasse adiante, cuidasse desses seus interesses, cuidasse desse pai, enquanto ele, com a sua força física limitada, e para que quando chegasse o momento em que talvez a sua mente também ali já estivesse enfraquecida, ele não tivesse que estar se preocupando com coisas mundanas, com coisas da vida cotidiana, e a preocupação dele fosse o quê? Viver os seus dias da maneira mais satisfatória possível, amadurecendo para o céu, entendendo que cada vez está mais próximo de ele ter um encontro com o seu Salvador, e aí fechando, estreitando os laços com o Salvador, para que esse momento possa ser da maneira mais tranquila e em paz possível, né? Tem uns que morrem, mas não passam oração de jeito nenhum. Isso. Acho que não é capaz dos outros tomarem conta dos negócios, das outras coisas, como ele toma conta. É porque ensinar, acho que, enfim. Isso. Sim, e é por isso que o texto fala aqui que aqueles que têm filhos confiáveis, né? Porque nós sabemos que de fato, isso, existem de fato filhos que, como o irmão ali falou, não têm essa honra, né? Esse cuidado pelo seu pai e pelo legado do seu pai. A minha mãe sempre foi muito protetora. Nós somos 6. E ela, muito trabalhadora. Meu pai era carpinteiro, então meu pai saía para fazer telhado. Nós nascemos na roça. E minha mãe ficava em casa, às vezes, meu pai saía e ficava um mês fora, fazendo trabalho em outras fazendas distantes. A cidade era muito pequena, lá próxima a Feira de Santana, na Bahia. E minha mãe saía de madrugada e eu acompanhava ela tinha medo de passar no cemitério da cidade, então ela grudava em mim porque ela tinha medo de mortos. E eu, muito mais medo ficava. Ela agarrava em mim e pegava. Mas geralmente era eu. E eu puxei meu pai assim, cópia completa, até no temperamento. E Deus me deu o dom da paciência também. E outro dia, no ano passado, conversando com meus irmãos, minha mãe era muito ativa, trabalhadora, você precisa ver. E ela acabou tomando aquela vacina. Tomou 2 doses da vacina. Nós aconselhamos, mãe, não faz isso. E depois da vacina, aquela mulher que saía para 83 anos, saía para caminhar, sabe? Agora mora na cidade. E caiu, começou a inchar, e ela tem doença de Chagas. Nós fomos morar em São Paulo criança por causa dessa doença de Chagas, saltante para a Zanella que fazia. Lá no Ibirapuera que fazia esse tratamento. Então, passei lá mais de 30 anos em São Paulo morando, e agora moro em Porto Seguro. Mas tem 3 irmãos que ficaram lá, mas você precisa ver a falta de paciência dos 3. E eu, ano passado, tive que ir lá, chamar os 3 e aconselhar. Vocês não... mas você está longe, você está quase 1000 quilômetros daqui, porque a Bahia é muito grande, você está quase a 1000 quilômetros daqui. Eu falei, eu sei disso. Mas se vocês não quiserem cuidar, pode trazer que eu cuido. Manda para Porto Seguro. Eu vou cuidar dela. De alguma forma eu vou cuidar. Porque eu tenho gratidão no meu coração por tudo que ela fazia. Sabe? Tudo que ela fazia quando eu era menino. Eu falei, vocês não lembram? Eu falei, vocês 3 foram que deram mais trabalho para ela, nós somos 6. Foram que deram mais trabalho para ela, com doença, com tudo. Eu falei assim, mãe saía 4 horas da manhã comigo aqui, ó.
E passava no cemitério, lembrei todas as histórias. Falei, vocês precisam ter reconhecimento por ela. Sim. Você precisa ter gratidão. Falei, Deus está testando vocês três aqui, sabe? A minha irmã mais nova, chama Rose, o filho dela nasceu, ela teve um casamento em São Paulo, se separou. Minha mãe trouxe o Lucas de São Paulo e criou até hoje. Ele trabalha no IAN, trabalha na área de propósito, muito inteligente. Mas a minha mãe que cuidou desse moleque, ela ficou em São Paulo com outro homem lá, casado e tal. E o Lucas, minha mãe pagou a faculdade do filho e aqui tem menos paciência quanto com ela. Eu falo, Rose, pensa em tudo que mãe fez com o teu filho. Mãe criou os teus filhos. Né? Então, nós precisamos ter esse reconhecimento. E nós pedimos paciência para Deus. Deus nos dá a oportunidade de exercer a paciência e nós não queremos exercer. E a gente não quer, a gente reclama, né? Pode passar, irmã? Então, a irmã White fala justamente no livro Conselho aos Idosos, mas fala também em Mente, Caráter e Personalidade, a respeito de um dos maiores perigos, né, que rodeiam os idosos. Ela diz que tem uma ordem de dizer aos meus irmãos idosos que andem humildemente diante de Deus. Não sejam acusadores dos irmãos. Vocês têm de fazer o trabalho que lhes foi designado sob a direção do Deus de Israel. A tendência para criticar é o maior dos perigos para muitos. Os irmãos que estão tentados a criticar são chamados a assumir responsabilidades que vocês talvez não possam assumir, mas podem ser seus auxiliares. Podem prestar grande serviço à causa, se quiserem, apresentando sua experiência passada em relação com o trabalho feito por outros. O Senhor não deu a qualquer um de vocês a incumbência de corrigir e censurar seus irmãos. Prosseguir com seus irmãos, conhecendo mais ao Senhor. Simpatizem com aqueles que assumem pesadas responsabilidades e os animem sempre que puderem fazer. Suas vozes devem ser ouvidas em harmonia e não em dissensão. Então, um dos grandes perigos que rodeia também a terceira idade é o perigo de criticar, de acusar, né? E aqui a irmã White, ela traz um conselho especial com relação à crítica que nós fazemos com relação àqueles que assumem responsabilidades na obra. Por vezes, os obreiros idosos, eles têm essa tendência de criticar aqueles que assumiram a obra. Mas aqui diz que precisam o quê? Lutar contra essa tendência. E ser o quê? Ajudador. Precisam, como aqui fala, por vezes esses que eles estão tentados a criticar, eles assumiram responsabilidades que talvez você não esteja mais em condições de assumir. E o Senhor preparou obreiros mais novos para assumir essa responsabilidade. Então, ao invés de você criticar o trabalho desse obreiro, ao invés de você criticar a forma em que esses mensageiros do Senhor, esses servos do Senhor trabalham, ajude. Ajude o quê? Simpatizando com eles, que assumiram tão grande responsabilidade. Ajude animando eles. Por quê? Porque uma vez você já teve a idade deles e sabe quão pesado é o fardo de levar a obra do Senhor por vezes. Então, ao invés de criticar, que as vozes dos obreiros idosos possam ser ouvidos em harmonia e não em dissensão, não em crítica. Se do seu ponto de vista o mensageiro, o servo do Senhor mais novo está em erro, chama com amor, com carinho, aconselha, ora por ele, porque a tua experiência passada é prova suficiente para saber o quão pesado é o fardo de muitas vezes liderar e levar a obra do Senhor. Então se compadece deles. Ergue a tua voz para animar, para bendizer, para abençoar, e não para criticar, e não para ferir.
Nós sabemos que a tendência da crítica, ela não permeia só a velhice, ela permeia todos nós. Porque o pai dela é Satanás. Satanás achou motivo para criticar o governo de quem? De Deus. A perfeição do céu. Satanás achou motivos para criticar. Então o problema às vezes não é o que está em volta, é o espírito que habita. Isso. Então nós precisamos, não só os idosos, nós precisamos lutar com o Senhor, com a tendência que nós temos de criticar o outro. E por vezes nós, enquanto filhos, enquanto netos, nós sofremos os malefícios quando essa tendência é acentuada na vida dos nossos pais. E por que nós vamos reproduzir na vida dos outros? Que possamos lutar, não só os obreiros idosos, mas todos nós, contra esse mal que nasceu no coração de Satanás. Que não tenhamos participação com ele. E você, meu querido, minha querida irmã, obreira idosa, obreiro idoso, usa a tua boca para abençoar. Usa a tua experiência para abençoar o caminho do outro que ainda é inexperiente. Se porventura tiver condições, ora por ele. Jejua, clama ao Senhor, porque tu conheces o quão pesado é o fardo de levar uma obra adiante. Que o Senhor nos ajude nesse ponto. Amém. Esse é o penúltimo texto, mas é o último assunto que nós vamos tratar. A irmã Light também traz um perigo que rodeia quando nós já estamos na terceira idade, que ela vem mostrando que nós precisamos ser um auxílio na educação das crianças e não uma pedra de tropeço, digamos assim. E aí ela diz que muitas crianças têm sido completamente arruinadas pela interferência de parentes ou amigos no governo de seu lar. As mães nunca devem permitir que suas irmãs ou mães interfiram na sábia direção de seus filhos. Embora tenha a mãe recebido a melhor educação das mãos de sua mãe, contudo, em 9 dentre 10 casos, como a avó estragaria os filhos de sua filha pela condescendência e insensato louvor. Todo o paciente esforço da mãe pode ser desfeito por esse modo de tratamento. Que modo? Pela condescendência. Faz tudo o que o neto quer, né? Pelo insensato louvor. Elogia demais. Não há problema, como nós vimos, em elogiar as boas ações dos nossos filhos. Mas os avós têm essa tendência, né? Do insensato louvor e da condescendência. E isso estragaria, né, a vida desses netos. É conhecido que os avós, em regra, são incapazes de criar os netos. Os homens e mulheres devem dar todo o respeito e a devida deferência a seus pais, mas em questão de direção dos próprios filhos, não devem permitir interferência, mas conservar as rédeas do governo em suas próprias mãos. Sim, eu sei que você está pensando, mas o meu filho é assim, mas a minha filha é assim. 9 em cada 10. Sim, pode haver uma exceção, mas em regra, os avós, eles não têm capacidades para criar os seus netos. É porque eles não dão conta, porque devido a inúmeras questões, os avós já estão
com um amor dobrado por esse neto. Que por vezes, né, porque ele amou muito o filho, e agora aquele filho que ele tanto ama, frutificou. Então, é um amor muito intenso por esse neto, que por vezes pode ser um amor cego. Você quer eliminar também, né? Surgiu tanto filho que agora quer... Isso. Todo filho diz isso, né? Quando era no meu tempo, a senhora não fazia isso. Esquece, né? Da amnésia, né? Esquece que batia. Não, mas batia assim. Então, isso. Então, não é que não haja capacidade propriamente dito em um avô ou em uma avó criar um neto. Claro. Mas o que o texto quer falar é de forma mais profunda, que por vezes esse amor dobrado que você tem por esse neto se torna um amor cego. E isso faz com que os avós tenham uma tendência de condescender com essa criança, desse insensato louvor. Então, respeitem a educação que os seus filhos escolheram para os seus netos. Se porventura esses métodos de educação, eles ferem os princípios bíblicos, não a sua vontade, não o modo que você acha que tem que ser a educação, quando eles ferem princípios bíblicos, sim, há momento para um diálogo com esse filho, há momento para um conselho para esse filho, mas não há momento para que você interfira ou se interfira na educação dessa criança, ou pior ainda, fale a respeito disso, tirando a autoridade daquele pai ou daquela mãe na frente da criança. Porque por vezes você não concorda com o método de educação que o seu filho escolheu. E o que você faz? Você repreende o seu filho ou sua filha na frente do neto. Você está estragando. Por mais que o que você tenha dito seja algo correto e o seu filho esteja errado, esse método não é o correto. Vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então, se porventura o seu filho tem uma educação que não condiz com a palavra de Deus, chama ele em um canto, em espírito de oração, mas não desautoriza esse pai e essa mãe que Deus colocou como governante daquela criança, porque você acha que não tem que ser daquela forma. E se porventura você não é pai, você não é avô, você não é avó, mas você é um tio, você é uma tia, você é um amigo, é o mesmo procedimento. Nunca interfira na educação de uma criança, principalmente na frente da criança, porque você vai estar estragando a educação dessa criança. A primeira coisa, uma das primeiras lições que a criança precisa compreender é o quê? Obedecer. É a primeira regra que ela precisa aprender. Obedecer. Essa é a orientação da criança, Sim, orientação da criança. Sim. Só para relembrar, né? De Deus a providência dessa situação. Não só na frente, como você está falando, como nas costas. Falando mal. Não, porque já aconteceu comigo de chegar para meus filhos e dizer, olha, teu pai não está não, faz. Sim. Entendeu? Ou seja, seguindo princípios, aí quebra, aí diz, ó, não faz, teu pai não está não, vai, aproveita. Sim. Então isso, independente do parentesco que nós temos com a criança, nós estamos naquele amor cego, permissivo, como diz aqui, né? E isso vai muito mais estragar essa criança do que contribuir para a educação dela. Eu fui criado por meus avós, os pais da minha mãe. Não aconteceu, eu e mais alguns irmãos, mas não aconteceu conosco isso que regra acontece não. Né? Sim. Exceção da exceção, né? Louvado seja Deus, vai a exceção.
Meus pais, tanto meu pai como minha mãe, eles foram tanto irresponsáveis. Porque eles dois eram casados. Meu pai tinha 6 filhos, minha mãe tinha 9. Os dois largaram seus pais e se juntaram. Quando eu nasci, eu já tinha 15 filhos. E minha mãe e meu pai tiveram 5 filhos. Uma mais velha que eu morreu, aí já crianças, e eu tenho mais 3 irmãos mais novos que eu. Ou seja, nós somos 19. Não, agora não somos mais 19, porque infelizmente os filhos dos meus pais, 5 já morreram, só tem 1. Né? Então, assim, a gente não teve essa facilidade igual a gente vê hoje. A gente teve alguns conflitos, aí tivemos alguns problemas. Né? Hoje a minha mãe mora comigo, tem 88 anos. Dá um cantinho de trabalho, mas a gente vai levando. Né? Eu já tenho uma netinha. A minha netinha tem 1 ano e meio. A minha filha já tem 32 anos. Eu casei bem jovem, casei com 21. Né? Então, eu converso sempre com a minha filha a respeito da educação que ela tenta dar para a filha dela. Né? Porque a gente sabe o quanto a gente errou com os nossos filhos. Então, eu tento instruir ela para ela não errar com a filha dela, como eu errei com ela. Isso que os irmãos falaram. Isso, você fez isso comigo, agora quer proteger a netinha, não sei o quê. Mas a gente fez, e eu sei que eu cometi muito erro com meus filhos. E eu me arrependo. Isso. E eu acredito, irmão, que não só o irmão, mas todos nós, enquanto pais, nós cometemos erros, né? E à medida que nossos filhos crescem, nós vamos vendo o resultado desses erros. Então é por isso que eu disse que não é que você não possa aconselhar um filho seu. Claro, como nós estamos vendo aqui, a sua experiência serve para isso, para aconselhar e instruir os mais jovens. O que não pode haver é interferência na educação, como o irmão Naldo bem citou aqui. O pai não permite. Mas seu pai não está, então agora pode. Você está desautorizando aquele pai. E quando for lá na frente que esse filho virar um adolescente rebelde, o próprio avô e a própria avó vão acusar esses pais de não terem pulso firme com essas crianças, esses adolescentes. Mas essa questão que o irmão falou aí, eu acho que é uma desculpa que os pais, que os avós usam para justificar a interferência na educação. Eu falo porque meus filhos, a minha mãe foi muito rígida, batia muito quando eu era criança. Aí hoje, se eu for corrigir meus filhos, minha mãe fala, não, você não vai bater não. Eu errei demais com vocês e eu não aceito que você faz isso. Eu falei, não, eu vou corrigir isso. A minha mãe, ela é uma pessoa muito dedicada à oração, temente a Deus, só que quando meus filhos ficam com ela é permissiva até mandar parar. Os meninos ficam só na televisão, a menina faz o que quer, se deixar por conta da minha mãe, está tudo perdido. E olha que ela é temente a Deus, mas só que ela não corrige. Aí fala, minha menina não gostava de jiló, não gostava de milho, não gostava de nada. Não vai obrigar de jeito nenhum a comer. Eu falei, não, a senhora me obrigava e eu vou obrigar ela a aprender a comer. Hoje a menina come jiló, come quiabo. Se ela achasse um grão de milho na comida, ela não comia. Hoje ela quer um pastel, quer de milho com gueroba. Por que ela aprendeu? Porque eu deixei por conta dela? Não. Eu peguei e tomei o curso. Falei, não, você vai aprender. É preciso, faz parte do nosso cardápio da alimentação. A minha mãe não, minha mãe, tudo que o neto quer, ela faz. Irmão Naldo, para a gente ir para o outro texto, que já está bem tarde. Por exemplo, o que é que eu dizia para não? Era em cima dos princípios da irmã White, certo? E tudo o restante não concordava, achava que não era lá hoje, algumas pessoas mudaram.
E a tendência era, eu saía de perto, teu pai não tá, faz. Sabe o que aconteceu? Meus filhos tinham raiva de mim. Aí Deus, com uma mão poderosa, tirou a gente de lá e botou no circo. Em menos de um ano eu vi o caráter, principalmente da minha filha, que era o que eu estava mais preocupado, mudar. Por conta, sair de casa de tua parentela. E existe outra diferença, mano. O irmão falou que ele foi criado com a avó. Ser criado é uma coisa. Agora, quando os netos passam um tempo com os avós, ali, aquele tempo ali, os avós querem compensar toda a distância, quer agradar, quer fazer tudo. Mas quando é criado, ele toma postura de pai, é diferente. Pai e mãe. Mas quando está ali um tempo ali, igual os meus passam um tempo com a minha mãe, eu fico preocupado. Porque eu sei que a educação que vai receber lá vai entrar em conflito com a minha. A irmã, para a gente poder passar para o outro. Minha menina, ela foi educada dessa forma que a mãe dele educou ela. Ela foi educada dessa forma. Se errasse, ficava de castigo, de joelho no chão, no cantinho. Colocava para sentar na mesa, para escrever, não devo mais fazer isso. Até virar o outro lado da folha, eu tinha esse hábito de educar meus filhos dessa forma, porque eu também fui educada dessa forma. O que aconteceu? Hoje minhas netas, elas não vão na minha casa. Minha filha falou assim, mãe, a senhora me educou de um jeito que eu não quero educar minhas filhas dessa forma. Então assim, eu vejo ela sofrendo, ela foi para um outro extremo. Ela é permissiva. Ela é a permissiva. Não houve o equilíbrio, né? Ela perdeu esse equilíbrio. Então ela fala assim, que eu não quero ser como a senhora foi. Ela fala na minha cara, minha filha. Eu quero fazer diferente com minhas netas, só que hoje eu vejo minhas netas afundando. Eu vejo elas afundando, e não só elas, como também minha filha e marido, por conta dessa permissividade excessiva. Eu sei que... Nem nasceu hoje, nem tem. Eu sei que, por vezes, o coração dos avós que aqui estão, só um instante para a gente concluir. Eu sei que, por vezes, o coração dos avós que aqui estão ficam aflitos, né? Por ver a condição de alguns netos, né? E que você gostaria de pôr a mão e resolver ali algumas questões. Mas nem sempre vai ser possível, tá? Então, quando existem situações em que a gente não tem resposta e a gente não sabe como fazer, tem que recorrer ao plano A, o Senhor, para que Ele nos oriente, nos dê sabedoria para isso. A cozinha veio aqui agora em Molecane falando que já se liberou lá, já tem gente querendo repetir, e ela está tendo que pedir para parar porque ela está nervosa lá. Então vamos, né? Eu já estou proibida de permitir comentários, então deixa eu só ler o verso para eu orar. Esse texto é de Isaías 46:4, e eu achei bem bonito na linguagem de hoje, né? Que diz que, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Amém. Então, nada somos nós que vamos fazer. Quem vai fazer é o Senhor.